Juliana Rosa já está aqui no estúdio. Os números saíram agora há pouquinho, então tá quente a coisa. A Ju tá levantando aqui alguns recortes, né, e tentando fazer uma leitura, até porque a Ju adora dizer, e eu adoro quando ela diz que o diabo mora nos detalhes, né? Então é importante que a gente olhe para o número sobre o qual eu falava agora há pouquinho, mas também olhe para os detalhes. Taxa de desemprego, ainda bem, Ju, caiu, ficando em 11,6%. Mas a renda média da população ocupada continuou recuando, recuou 4,5%. O que já deu para olhar desses números até aqui, Ju? Bom dia para você. Bom dia, tudo bom, Sheila? Tudo bom certinho. Dia, Carla. Bom dia. Bom dia para você, ouvinte. A gente tem um retrato do mercado de trabalho que é o seguinte: a gente tem uma melhora do trabalho, então as pessoas estão conseguindo algum tipo de trabalho, estão conseguindo ter renda. A boa notícia é essa. A notícia que preocupa é a gente ainda tem um desemprego que é alto, né? A gente tem aí um número mostrando 12 milhões de desempregados, 12 milhões e 400 mil estão sem empregos no Brasil. E quando a gente olha aqui a renda, a gente vê que a renda está caindo, como você bem destacou, Sheila. E aí o que acontece é o seguinte: as pessoas estão conseguindo trabalhar por conta da melhora da situação pandêmica. É um número ainda do final do ano passado, né? Esse começo a gente sabe que tivemos problemas aí por conta da Ômicron e atrapalhou, né, o processo, inclusive, de recuperação desse segmento que precisa de trabalho presencial. Então, todo esse setor de serviços, viagens, bares e restaurantes acabou sendo afetado. A gente ainda não tem como medir, porque a gente não tem dados exatamente do impacto que a Ômicron teve, mas a gente viu que as empresas tiveram falta de mão de obra, né? Muita gente faltou, funcionários ficaram doentes e tal. Mas, enfim, tudo aponta aí que é uma coisa passageira, que essa Ômicron é leve e tal, né? Agora, o que chama atenção é que as pessoas que estão conseguindo trabalho são pessoas que estão conseguindo trabalho informal, um trabalho com uma renda baixa quando você compara o que a pessoa recebia antes da pandemia. Então, por exemplo, você vê muita gente que trabalhava numa área e foi para outra, né, desistiu. Você tem ainda muito motorista de aplicativo, é comum, né, a gente perguntar, você sempre dirigiu, você era, né, taxista? Não, eu tive que arrumar uma renda para poder sobreviver. Então, quando você compara a renda das pessoas, você vê que houve uma redução. Então, é um trabalho que é muito precário e muita gente ainda sem conseguir trabalho. Muita gente fazendo bico, muita gente com um trabalho com poucas horas trabalhadas, que também é uma medição que o IBGE faz. Isso aqui é importante porque a gente vê que, obviamente, que é melhor você ter algum trabalho, né, do que você não ter nada, você ter dinheiro entrando, mas ainda insuficiente para o que a gente precisa para pagar as contas, né, principalmente numa situação de inflação muito alta. E aí eu queria aproveitar só e emendar num assunto que eu estava apurando aqui, que parece que o presidente Bolsonaro recuou naquela ideia de zerar imposto sobre combustíveis para dar um alento aí para o nosso bolso. Porque são 50 bilhões de reais que ele abriria a mão de receber. E esse rombo das contas públicas, você não ter uma compensação, não botar alguma coisa no lugar, pode gerar uma desconfiança em relação à responsabilidade das contas do Brasil, dos gastos, e aumentar muito o dólar. É aquela coisa, dá com uma mão e tira com a outra, né? Você imagina, você baixa o imposto do combustível, mas se o dólar sobe muito, no final das contas você vai lá no posto abastecer, vai comprar ali o gás de botijão, pode estar até mais caro, porque se o dólar subir demais, aumenta o preço. E o dólar não é só combustível, ele impacta uma série de outros produtos na nossa economia, inclusive carne, porque carne é um produto que o preço mexe muito com valores internacionais, a gente exporta muita carne. Então, tem aí os governadores se comprometendo a congelar o ICMS, o imposto estadual, mas a gente sabe que é preciso fazer alguma coisa, mas tem soluções que podem ser feitas num curto prazo, como, por exemplo, o ICMS passar a ser um valor fixo e não um percentual. Então, por exemplo, é R$1, sei lá, e independente se a gasolina custa 7, 8, 6, 5, 4, é um preço fixo. Hoje é um percentual do valor, então aumenta ainda mais o preço final. E outra solução, segundo os especialistas, é pegar o lucro da Petrobras, que o governo tem direito através de royalties, dividendos, e usar uma parte desse dinheiro para poder suprir
esse aumento de preço e não ter que repassar tudo para o consumidor final. Então, tem soluções, tem que fazer alguma coisa, principalmente para baixa renda, gás de botijão, transporte público, como a gente tem conversado, mas obviamente que era uma medida muito para jogar para a plateia, né? O governo abrir mão de, vou baixar tudo que eu puder, não sei o quê, não pode baixar, porque não é simples. Se fosse simples assim, alguém já tinha feito, né? Essa grande ideia mirabolante, né? Agora, falando sobre os combustíveis, só voltando sobre a PEC, a desistência, digamos assim, do governo federal, do presidente Bolsonaro, de zerar impostos federais. O ministro Paulo Guedes se convenceu ou ele ainda insiste em tentar fazer isso com o diesel ainda e, portanto, já não seria mais essa PEC que seria discutida com o Congresso? Ou seja, para o diesel ainda tem essa possibilidade, de repente, Ju? Então, eu estou apurando aqui, mandando mensagem, porque ontem à noite teve uma reunião com vários ministros e o presidente, então, teria dado esse passo atrás porque ele foi convencido de que era uma medida que o tiro podia sair pela culatra. Mas, obviamente, que eles ainda vão tentar algum tipo de solução, que eu estou dizendo. Eu dei aqui duas soluções que eu sei que estão sendo debatidas também no Congresso Nacional. Mas o que eles vão decidir, a gente não sabe ainda. O importante é ter responsabilidade, né? Se você vai reduzir uma coisa, tem que compensar. Não dá para sair baixando, vou fazer benesse, fingindo que você está ajudando a população e ficar gastando dinheiro com outras coisas, né? Como a gente tem falado do orçamento, com fundo eleitoral, com reajuste salarial, etc. Ou seja, a gente não tem um problema de falta de dinheiro no Brasil, a gente tem um problema de dinheiro que é mal gerido. Então, ok, quer reduzir imposto sobre diesel, quer ajudar temporariamente alguma categoria, então vamos fazer de forma responsável, como a gente faz na nossa casa, não tem essa. Eu tô a fim de gastar aqui, dane-se. Não, né? Tô a fim de gastar, eu vou economizar em alguma outra coisa, né? Se isso é importante para mim, eu vou fazer escolhas, né? Como qualquer orçamento doméstico, né? Deu tempo da Ju? Deu. Não acredito. Não, eu pago de carrasca, né, aqui. Não sei se é legal. Paga não, você né? Eu acho que é preciso. Ela só finge que é legal, né? Falar a verdade, finge que né? é boazinha. Por favor. Finge que é da paz. Ju, bom trabalho nessa sexta. Bom, Sua beijão. sexta termina lá pras 9 da noite. Né? Hoje vai longe. Hoje é só amanhã. Hoje tem uma entrevista especial estou fazendo uma série com assessores econômicos. Eu convido todo mundo para ver 6h30 no Band News TV. Pra gente saber qual é a solução aí que os partidos estão, né, vendo pra gente voltar a crescer, ter inflação baixa. Hoje com o assessor econômico do Ciro Gomes. É isso. São os assessores econômicos, os cabeças aí de planos econômicos dos pré-candidatos à presidência. Já fiz com né? o PT, com o PSDB, vamos continuar fazendo. Muito Boa. legal. Beijo, Ela Ju. pergunta, como? Como é que você vai fazer isso? Mas como? E Eu quero o passo a passo. Mostra essa conta aí, porque faça aquele de que nem o Paulo Guedes, né? Vou vender o Brasil inteiro, cadê, né? Boa, Ju, pressiona mesmo. Beijo, bom trabalho. Beijo.